E o que é uma escápula alada? A gente já viu que existem 4 tipos de discinese de escápula torácica, e a gente vai falar da escápula alada. A escápula alada acontece quando a gente tem uma disfunção do serrátil anterior, que ela pode ser proveniente de uma lesão nervosa ou pode ser proveniente de um desarranjo desse músculo. Na grande maioria das vezes é uma lesão nervosa do nervo torácico longo, tá? A gente pode ter uma lesão nervosa de um outro nervinho, mas a grande maioria das vezes é o nervo torácico longo, tá? Então, como eu falei, o serrátil anterior ele se origina aqui nas primeiras 9 costelas. Ele vai se inserir em toda essa borda interna e medial. Ele passa aqui por trás da escápula e vai se inserir aqui nessa bordazinha, ó, lá atrás, ó, a borda medial da escápula. Quando ele está normal, ele mantém esse bom contato entre a escápula e o gradil costal. Quando ele está fraco, ele permite que a escápula faça essa rotação interna. Então, a rotação interna afasta a borda medial do gradil costal. Esse é um caso de lesão do nervo torácico longo. Esse é o ombro normal, o paciente fazendo uma abdução e rotação. Mas esse ombro direito, ele tem uma lesão do torácico longo, ele teve uma desinervação do serrátil anterior. Toda vez que o paciente se aproxima de 90 graus de flexão, essa escápula ela começa a alar, tá? Essa é a verdadeira escápula alada, ok? Muito bem. Se a gente solicitar uma flexão de ombro e impor uma resistência em torno de 60 a 90 graus de flexão, a gente vai observar essa escápula alando com muito mais propriedade, tá? Vai ser bem mais evidente essa deformidade. A escápula alada, ela também pode ser proveniente de uma paralisia do trapézio, tá? Quando a gente tem uma lesão do nervo acessório ou espinhal acessório, tá? Quando acontece esse tipo de lesão, a gente vai ter uma lateralização do ângulo superior da escápula. Então aqui está o trapézio superior, esse trapézio superior está fraco e ele permite que esse ângulo medial e superior ele venha para a lateral, certo? E a gente vai ter também um deslocamento lateral da escápula e o ângulo inferior ele vem mais para medial. E aí a gente observa toda essa proeminência da borda medial da escápula. Quando a gente tem uma lesão do acessório, do espinhal acessório, o paciente não consegue elevar o ombro mais do que 90 graus, tá? Ele chega aqui e ele daqui não passa, porque o trapézio superior não tem como auxiliar ele nessa rotação superior, tá? E aí, como a gente testa esses diversos músculos para diferenciar esses tipos de desordem? A gente testa o romboide, pedindo para o paciente colocar a mão na cintura e pede para ele fazer uma adução de ombro. Ele coloca a mão na cintura, a gente impõe uma resistência e faz uma adução de ombro, fazendo com que as escápulas elas se retraiam, tá? Se a gente observar que há um pobre movimento, o paciente não consegue exercer uma força considerável, agradável, o paciente tem uma fraqueza de romboide, tá? Trapézio superior, só pedir para ele fazer uma elevação do ombro. E o serrátil anterior, a gente pode fazer o teste da parede, tá? Pedir para o paciente fazer aquela flexão marinheiro na parede. Quando ele faz isso, a gente observa essa escápula alando, ou uma outra forma de fazer também é pedir a flexão de 90 graus e a gente fazer uma resistência e a escápula vai alar muito bem. Algumas vezes aparecem esses tipos de deformidade no consultório e aí você fica pensando, rapaz, que danada é isso? Essa invaginação aqui, bem próximo do ângulo inferior da escápula. Toda vez que o paciente faz uma elevação, você observa isso. A gente não vê a escápula alando, mas a gente vê essa invaginação.
Isso aqui é decorrente de uma fraqueza do trapézio inferior, tá? Existe muita publicação recente, de 5 anos para cá, falando do papel do trapézio inferior, das fibras inferiores do trapézio, na discinese escápulo-torácica. Então é um músculozinho que a gente vai trabalhar bastante e a gente vai aprender aqui como fortalecer, né, de forma quase que isolada, esse trapézio inferior. Então, uma perguntinha para vocês, peguem os aplicativos. Durante uma avaliação do membro superior de uma paciente com queixas de instabilidade do ombro, você observa que a borda medial da escápula direita está proeminente e a escápula está posicionada em rotação interna. De acordo com Kibler, você classifica esse tipo de discinese. Como você classifica? Tipo 1, tipo 2, tipo 3 ou tipo 4? Proeminência da borda medial, paciente com queixa de instabilidade. Então 73%, 79%, 80%. Estou mudando de ideia aí. Isso é bom. 82% voltou que seria o tipo 2, né? Exatamente isso. Tipo 2 a gente tem uma proeminência da borda medial, tá? Muito visto em paciente com instabilidade de ombro. Muito bem. Vamos falar um pouquinho de lesão de manguito, já que a gente entendeu como que a escápula funciona, como que acontecem essas disfunções. Restou alguma dúvida? Tá tranquilo? Vamos para frente? Tudo bem. A síndrome do impacto e juntamente também a lesão do manguito rotador é extremamente prevalente na nossa prática clínica. A gente vê muito isso. Eu acho que são as duas patologias que a gente mais observa na clínica e a gente tem que saber lidar com elas, tá? É uma das desordens mais comuns no ombro e acontece principalmente aquelas senhorinhas entre a quinta e a sexta década de vida. Mas pode acontecer também em pacientes jovens, isso pode acontecer, mas não é tão comum, a não ser que o indivíduo seja um esportista, né? Mas isso pode acontecer também, principalmente esportistas que fazem o gesto esportivo acima da cabeça. Por exemplo, tenista, atletas de voleibol, atletas de basquete, tá? Esses atletas eles têm uma maior prevalência de síndrome do impacto. Isso pode acontecer por um microtrauma, que a gente chama de lesão por overuse, um uso excessivo, e esse microtrauma vai gerar uma degeneração dessa musculatura. Uma tendinopatia, uma instabilidade, quando esse ombro é solto, é instável, ele muito facilmente impacta em estruturas adjacentes, e um macrotrauma, que seria um trauma grande. A gente sabe que o manguito rotador é composto pelo supra, pelo infra, pelo subescapular e pelo redondo menor, sendo o subescapular o músculo mais importante para a estabilidade do ombro. Vocês podem observar o tamanho do subescapular aqui na frente do ombro. Aqui é o supra, aqui é o infra e aqui é o redondo menor. E aqui na frente a gente observa um músculozinho entrando, ó, perfurou a cápsula e vem lá dentro para morrer aqui em cima. Que músculo seria esse? Ou que tendão seria esse que entra aqui dentro da cápsula do ombro e vai se inserir lá no tubérculo supraglenoidal e
e no lábio superior. Bíceps em sua cabeça longa, tá? Cabeça longa do bíceps. A cabeça curta vai para o processo coracoide, né? Aqui na frente. O processo coracoide é muito facilmente palpável. É essa bolinha que a gente tem aqui no ombro, tá? E pacientes que têm a síndrome do impacto e uma desordem que a gente chama de sic escápula, eles têm uma dor nesse processo coracoide, porque é aqui onde se insere o tendão conjunto, tá? Do peitoral menor, do bíceps e do coracobraquial, tá? Então essa musculatura, toda essa musculatura que forma o tendão conjunto está muito ativa, traz a escápula para protração e a gente tem uma tendinopatiazinha aqui. Então tocou no processo coracoide, o paciente sente dor, uma dor anterior. Pode ser também decorrente de um impacto subcoracoide, tá? Impacto anterior. Aqui a gente já falou dessa relação do arco coracoacromial, tá? Com os músculos do manguito, principalmente supra e infra. Aqui a gente observa o bíceps em suas duas cabeças, a cabeça longa, ó, entrando na cápsula para se inserir lá em cima, e a cabeça curta vindo aqui para o processo coracoide que a gente acabou de falar, tá? Processo coracoide da escápula, tá? Essa é uma proeminência óssea da escápula. E aqui existe o cabo rotador, que é uma estrutura anatômica muito pouco conhecida, mas que tem uma função bastante importante. Esse cabo rotador é esse espessamento tendinoso do manguito rotador que vai cruzar tanto o supraespinhoso como o infraespinhoso, tá? Que a gente vê uma imagem lateral, e ele tem a função de distribuir cargas, de dispersar as forças desses dois tendões para o crescente rotador. Então o crescente rotador é essa região aqui, gente, região de inserção, tá? Onde o supra e o infra se insere aqui numa localização que a gente chama de footprint, tá? Então ele faz uma dispersão, uma distribuição dessas cargas para que não haja uma sobrecarga nessa região do crescente rotador, ok? Então o cabo rotador é uma estrutura extremamente importante para que a gente conheça. Aqui a gente vê o cabo rotador. Vocês podem observar que o crescente rotador é uma estrutura mais delgada, mais fina. E o cabo rotador, ele é bem mais espesso. Dá para observar aqui. Ok? E no manguito rotador, mais propriamente dito, no supraespinhoso, nós temos uma zona de hipovascularização, ou seja, uma zona onde chega muito pouco sangue. Isso facilita uma lesão e dificulta também o reparo. Então essa zona de hipovascularização, que a gente chama de zona crítica, ela está em torno de 1 centímetro proximal ao footprint, a essa inserção aqui na tuberosidade maior. Então a gente vê aqui os vasos sanguíneos, isso aqui é o supraespinhoso, tá? E aqui é a inserção do supra, isso aqui é o deltoide. A gente vê uma boa vascularização do deltoide, uma boa vascularização do supra até chegar aqui. Chegou aqui, ela cessa, não é? E ela volta a se vascularizar um pouquinho mais adiante e lateral no ombro. Então, a maioria das lesões de supraespinhoso acontece nessa zona de hipovascularização, na zona crítica. Aqui a gente observa um estudo histológico mostrando também como a vascularização é bastante precária nessa zona. E aqui é a mesma zona crítica mais uma vez. Não se sabe muito bem a causa
dessa hipovascularização? Se sabe aqui, quando a gente está com uma adução de ombro ou com uma posição neutra, existe uma maior compressão nessa região, tá? Porque o ombro ele vai estar comprimido inferior, o ombro não, o manguito ele vai estar exercendo uma força de compressão inferior. E essa força de compressão inferior pode ser a responsável, pode contribuir para essa zona de hipovascularização. Por que é importante saber disso? Isso é extremamente importante quando a gente está falando do pós-operatório de reparo do manguito rotador, pós-operatório de reparo do supraespinhoso. É por isso que a gente sempre mantém a imobilização no reparo do supraespinhoso em uma posição de abdução de ombro, em torno de 30 graus de abdução, um pouquinho de flexão, porque quando a gente abduz, a gente frouxa essa região e evita que haja uma maior compressão aqui. Isso vai facilitar o reparo tendinoso. Deu para compreender essa parte? A gente, quando faz uma adução, a gente tem uma maior compressão, um menor fluxo sanguíneo. Se a gente trouxer o húmero para a abdução, a gente frouxa isso aqui, deixa essa área um pouquinho mais frouxa, isso facilita o reparo do tendão. Além de que coloca menos tensão no tendão e a gente preserva mais esse reparo, porque as fibras ficam mais soltas e a gente não faz tensão nesse reparo, ok? Então, uma perguntinha fácil para vocês: qual a principal função do cabo rotador? Estabilizar o ombro, dispersar forças, estabilizar o tendão bicipital ou aprofundar o labro? Então, com 93%, dispersar forças para o crescente rotador. Perfeito. A gente já viu esse slide. Vamos falar um pouquinho de avaliação, tá? A parte prática. Como é que eu começo a avaliar um ombro? Primeiramente, a gente deve fazer uma avaliação estática. Observar o paciente parado. Observar posicionamento de escápula. Observar a altura de ombro. A gente vai ver que nos ombros dominantes a gente vai ter um rebaixamento, um abaixamento do ombro fisiológico, tá? O ombro dominante é um pouquinho mais baixo do que o ombro não dominante, tá? A gente deve observar essa altura da escápula, a gente deve observar se há alguma proeminência de algum ângulo, seja do ângulo inferior, da borda medial ou do ângulo superior. A gente deve observar se há uma rotação interna ou externa da escápula, se há a presença de alguma escoliose, se há a presença de alguma atrofia muscular, que músculo está atrofiado. Essa é a primeira parte, fazer uma inspeção estática. A segunda é fazer uma inspeção dinâmica, pedir para o paciente abduzir os ombros, elevar os ombros, fletir os ombros, fazer uma rotação interna e externa, com ou sem resistência. E aí a gente observa como essa escápula ela vai se comportar. Ela está rodando superior bem, não está rodando, a gente precisa fazer os testes de assistência da rotação superior, a gente precisa fazer o teste que mantém a escápula lá acoplada no gradil ou não. Normalmente, em um indivíduo que não tem nenhuma patologia de ombro, a gente deve ter uma elevação da escápula, uma rotação superior e um tilt posterior. O que acontece no paciente que tem discinese é que ele tem um tilt anterior, a escápula ela inclina para frente e há uma proeminência inferior do ângulo, há uma proeminência que vem para posterior do ângulo inferior da escápula, como a gente já falou antes. Existe uma desordem que aqui a gente conhece muito pouco, mas nos Estados Unidos se fala muito, que é o sick escápula, tá?
A cistice escápula é um conjunto de alterações que a gente vê nos pacientes de lesão de manguito rotador decorrente de uma síndrome do impacto. Ela envolve, primeiro, um mau posicionamento do ombro, o ombro está bem mais deprimido e a escápula está rodada internamente ou em abdução. A gente também vê uma proeminência do ângulo inferior, que seria aquele tipo 1, tá? De cinésia escápulo-torácica. A dor no processo coracoide que está lá na frente, como eu falei anteriormente para vocês, e essa discinese escápulo-torácica tipo 1, que a gente já falou anteriormente. Então, essa siglazinha, SIC, traz o nome por causa dessas alterações funcionais. A gente já falou do teste de Kibler, já falou do encurtamento, da cápsula posterior, e agora tem uma perguntinha para vocês. Durante uma avaliação escapular, enquanto realizava o teste de Kibler, você nota que a distância do processo espinhoso ao ângulo inferior da escápula está 0,8 centímetros maior que a distância do lado contralateral. 0,8 centímetros maior. Como você considera esse achado? Seria normal ou anormal? Com 64% dos votos, 67,4%. Espera um pouquinho. 67% votou que seria normal, verdade. Está dentro do padrão de normalidade. O anormal seria mais que 1 centímetro, tá? A gente já falou disso na aula de biomecânica, tá? Os testes de retração, aqui novamente as discineses. Pode falar. A literatura fala que seria estava fora do padrão maior que 1 centímetro. Até 1 centímetro está dentro do padrão de normalidade. Isso não quer dizer que o paciente não tenha nenhum desequilíbrio muscular. Ele tem esse desequilíbrio muscular, mas ele provavelmente não seria capaz de causar uma desordem. Tá? Mas eu entendi sua pergunta e ela é perfeita. Isso não quer dizer, por exemplo, que o paciente com 0,8 a gente não deva tratar para tentar prevenir uma síndrome do impacto. Isso é uma regra. A gente, claro que deve observar essas alterações e a gente deve tratar para prevenir que ele evolua, mas ainda estaria dentro do padrão de normalidade. Mas essa pergunta foi excelente. Obrigado. Então vamos falar dos diversos tipos de síndrome do impacto. A gente já falou anteriormente do síndrome do impacto subacromial ou impacto externo, tá? É quando a cabeça do húmero ela migra superiormente, e aqui a gente tem um impactozinho que primeiramente causa uma bursite e depois vai causar provavelmente uma degeneração desse supraescapular, tá? Então aqui é um posicionamento de adução normal, existe uma distância entre o acrômio e a cabeça do húmero. Quando o paciente faz uma abdução, a gente tem um impacto que é geralmente em torno de 60 a 120 graus. Mas em 60, olha lá, a gente tem uma redução desse espaço e aí o supraespinhoso está sendo amassado, comprimido. Isso aqui é extremamente importante para a gente entender a função do manguito rotador.
pelo posicionamento do manguito rotador, ele tem que manter a cabeça do húmero centralizada na glenoide. Quando a gente tem uma ruptura completa do manguito, essa cabeça ela migra proximalmente. O manguito ele pega a cabeça do húmero anterior, posterior e superior. Quando a gente perde essa força anterior e posterior, que mantém ela presa, aqui a cabeça do húmero, aquela a glenoide, que mantém ela presa, quando a gente frouxa, o deltoide puxa a cabeça superiormente e aí a gente tem um impacto subacromial, um impacto externo. Uma outra coisa que pode favorecer ao aparecimento desse impacto é o tipo de acrômio que o paciente tem. Esse acrômio tipo 3, que é um acrômio ganchoso, que faz uma proeminência aqui em direção à inferior, faz com que haja um menor espaço do que deveria acontecer quando a gente tem um acrômio reto. Isso aqui favorece muito a síndrome do impacto, tá? Então, síndrome do impacto é mais prevalente em pacientes que têm acrômio ganchoso. Como a gente avalia? Quais são os testes que a gente utiliza para avaliar um paciente de síndrome do impacto? Um teste bastante clássico é o teste de Neer, né? Que a gente faz uma flexão passiva desse ombro com rotação interna. Quando a gente faz isso, a tuberosidade maior, ela bate lá em cima do acrômio, na porção inferior do acrômio, e aí o paciente vai relatar uma dor. Isso é importante porque quando vocês estiverem fortalecendo o manguito rotador, fortalecendo o supraespinhoso, sempre solicitem uma rotação externa junto com uma flexão de ombro, tá? Então, nunca deixe que o paciente faça uma flexão em posição neutra, tá? Ou em rotação interna, porque isso roda o ombro internamente e faz com que a tuberosidade maior fique na direção do acrômio e quando ele eleva a um impacto. Quando você faz uma rotação externa, você livra essa tuberosidade maior e ela fica livre para passar fora e longe do acrômio, tá? Então, sempre fazer o que o pessoal chama de lata vazia, fortalecimento em lata cheia, como se você tivesse uma latinha na mão, você deixa a lata cheia aqui, você não derrama ela e você eleva. O fortalecimento em lata vazia seria como se você pegasse uma latinha cheia de água e esvaziasse ela e fizesse uma elevação. Esse tipo de movimento deve ser feito apenas para você testar, para você avaliar se há uma síndrome do impacto, nunca para fortalecer, tá? Existe esse teste de Hawkins-Kennedy, que é um teste também interessante para se avaliar a síndrome do impacto. A gente faz uma elevação em torno de aproximadamente 90 graus com uma rotação interna. Isso também vai causar um impacto da tuberosidade maior com o acrômio, tá? Existe um outro tipo de impacto que a gente escuta falar com menos frequência, que seria um impacto interno. O impacto interno ele acontece principalmente quando a gente tem uma abdução de ombro e uma força em rotação externa vindo para a rotação interna. Isso acontece em tenistas, quando eles vão fazer o serviço, acontece também em atletas de voleibol, acontece também em atletas de beisebol, mas não no nosso país, tá? O que acontece é que nessa região posterior vai haver um pinçamento desse manguito rotador, tá? É como se a cabeça do húmero desse uma mordidinha nesse manguito rotador e aí a gente vai ter esse impacto interno. E é diferente do impacto externo porque a dor do paciente vai estar posterior. Ele diz que tem uma dorzinha lá posterior porque o pinçamento é posterior, tá? Na síndrome do impacto subacromial, geralmente essa dor é anterior ou medial. E esse é o mecanismo em que a gente vê os principais impactos anteriores, o impacto interno, em que há um pinçamento desse manguito rotador.
E como avaliar esse impacto interno? Então, a gente solicita que o paciente faça uma abdução em torno de 90 graus e a gente faz uma força contra a resistência para a rotação interna e externa. E aí o paciente vai ter uma dor e uma fraqueza muscular durante a rotação interna resistida, tá? A rotação externa parece mais forte, tá? Ele consegue realizar uma rotação externa, mas quando a gente impõe uma resistência anterior, que ele faz esse tipo de movimento, ele sente a dor posterior pelo pinçamento do manguito. E existe um outro tipo de impacto, que é o impacto subcoracoide, que é um impacto que acontece entre o subescapular e o processo coracoide, tá? E aí o paciente vai apresentar uma dor anterior, porque o processo coracoide está lá anteriormente. E aqui a gente vê o processo coracoide, o subescapular, a cabeça do húmero, e havendo um impacto nessa região. Principalmente acontece em rotação interna e adução. Então, um dos testes, a gente coloca o paciente em rotação interna e adução horizontal, e aí a gente vai estar aproximando o processo coracoide do subescapular e fazendo um pinçamento, uma compressão nesse local. Que é esse o teste do impacto subcoracoide, tá? Isso pode ser confundido com alguma artrose na articulação externo-clavicular ou acromioclavicular, tá? Você tem que diferenciar muito bem essas duas patologias, ok?